Antônio Peçanha e Carmelina da Conceição Carvalho Peçanha. Nasceu na Fazenda Ciprião, 5º Distrito de Campos, próximo a Santo Amaro, Baixada Campista, no dia 27 de julho de 1923. Da infância, até muito mais tarde, lembrava carinhosamente dos nomes de Aninha de Amarinho, a quem chamava de Nhanhá, além do padrinho José Prisco Pereira de Souza. Valdir aprendeu as primeiras letras em casa, com a mãe, e aos 7 anos foi enviado para o colégio. Depois, estudou no colégio particular montado pelo padrinho José Prisco, em Santo Amaro. Ele foi um autodidata, então ele foi buscar, né? Porque a cultura dele vem da busca de ler, de ouvir, de escrever, e assim foi o resto da vida. Era um dos prazeres dele, era deixar aflorar esse gosto pelo belo, pelo simples. Sentindo a necessidade de trabalhar, teve como primeira profissão o ofício de alfaiate. Inspirado pelas histórias da mãe, que dizia ter se encantado com o trabalho dos alfaiates da cidade de Campos, Valdir iniciou como aprendiz numa oficina de alfaiate instalada na Praça de Santo Amaro. Nunca se esqueceu do dia, 11 de janeiro de 1936, quando estava próximo aos 13 anos de idade. Segundo ele conta, a mãe dele achava que ele tinha as mãos muito delicadas, e ela vindo à cidade, ela viu uma vitrine de uma alfaiataria. E meu avô era mais turrão, queria que ele fosse para a lavoura, mas minha avó achava que não, que ele já era um sonhador, fazia parte de teatro na escola, e também viu que isso seria uma profissão do jeito dele, da delicadeza, de querer lidar com coisas como, por exemplo, a gente vivenciou isso em alfaiataria aqui na Rua do Gás, o detalhe de uma agulha de alfaiate, era uma agulha menor, o dedal, então tudo era assim, manuseava coisas muito perfeccionistas, detalhistas. A vinda à cidade era um momento especial na vida de Valdir, e os preparativos eram feitos com a separação do terno e das botinas. A viagem começava às 6 horas da manhã, ainda com sereno e escuro, com o embarque no trem em Santo Amaro. Como era agradável olhar da janela a paisagem, os canaviais, as árvores, as casas brancas voltando, os cataventos das fazendas e as torres das usinas também correndo em sentido contrário. Depois vinham as estações e os pontos de parada: Saturnino Braga, Mineiros, Beira do Taí, Ponto de Leitão, Ponto do Bugalho, Ponto do Carmo, Ponta da Cruz e São Gonçalo. Quando chegava à cidade, Valdir notava a presença dos bondes, das carroças e de uns poucos carros modelo Ford 29. Do desembarque na Estação Avenida, recordava da venda de diversos produtos, em especial de laranja seleta, bolinhos de arroz e pastel de camarão. Com a entrada oficial do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados em 1944, Valdir alistou-se na junta, localizada na antiga Santa Casa de Misericórdia, sonhando em sobrar nos exames médicos, o que de fato se deu. Sua tia Luzia, a quem chamava de Zizia, havia feito uma promessa a Santo Amaro, pedindo para que Valdir não ficasse no exército.
Com o retorno para casa, Valdir pagou a promessa, carregando o andor durante a procissão da tradicional festa de Santo Amaro, em 15 de janeiro. Chega o dia da grande festa. Às 5 da manhã, a população é despertada pelo estouro dos fogos e pelo repique dos sinos. Ouve-se, ainda na cama, o dobrado que vem de longe, aumentando sempre. Com o encantamento do toque da alvorada, as pessoas se levantam para participar dos festejos. Foi assim. O tempo passou. O trem foi substituído pelos ônibus, pelos caminhões, pelos automóveis. Em lugar das candeias de querosene de antigamente, a iluminação agora é de lâmpadas de mercúrio. A poeira do chão já não existe. Está sob o asfalto e o calçamento. Quando nós lemos o que ele escreveu sobre Santo Amaro, em certos momentos ele demonstrava uma saudade por uma coisa que estava se perdendo, né? Um texto mesmo que eu li agora há pouco, ele fala sobre o asfalto que cobre a estrada de chão, e ele fala disso com uma certa saudade, né? Os carros de bois que desaparecem, né? Enfim, a modernidade que chega e vai apagando, né, certas coisas que ele achava belas, né, que tinham uma poesia na visão dele. Quando jovem, Valdir frequentou muitos bailes em lugares da Baixada Campista, como Morobá, Retiro, Ponta dos Trilhos, Barra do Furado, Mulaco, Babosa e Beira do Ciprião. Foi em casa de seu Gregório Melo, no último baile do carnaval do ano de 1944, que Valdir conheceu Zeni Pereira de Carvalho, por quem logo se apaixonou. A Zeni, sua constante inspiração, Valdir dedicou muitos versos. Zelarei por ti, querida, enquanto vida tiver. Nunca mais serás esquecida, imenso meu amor por ti é. Com Zeni, Valdir teve as filhas Zedir, Valnize e Zaunir. Todos os nomes dados pelo casal foram formados do arranjo de seus nomes. A profissão como alfaiate em Santo Amaro foi ficando difícil, dependente em grande parte da safra da cana ou da festa do dia 15. Foi por conta do escasseamento de trabalho que Valdir mudou-se com a família para a cidade de Campos, instalando-se inicialmente na rua Álvaro de Barros e depois em uma casa deixada pela mãe na rua General Couto Reis. Em Campos, com os irmãos, estabeleceu a chamada Alfaiataria Três Irmãos, ao lado da Padaria União, na 28 de março. Foi nessa época que, sentindo a necessidade de evoluir na profissão e tendo ouvido na Rádio Nacional sobre o método de ensino por correspondência da Escola de Corte e Costura do professor Antônio Campagnoli, inscreveu-se, logo concluindo o curso. Mais do que o certificado, eu tinha em mãos um revolucionário cabedal de conhecimento. Foi como mudar da água para o vinho. Das experiências como alfaiate, além de ter dado aulas de corte e costura no Turf Clube, Valdir se instalou com uma alfaiataria ateliê na rua Lacerda Sobrinho e como alfaiate e contramestre na Casa Naquede, de propriedade de João Aquede, localizada na Praça do Mercado. Esse foi o seu primeiro emprego com carteira assinada, lá ficando até o ano de 1951. Depois de vender a casa no Turf, Valdir adquiriu um imóvel na Rua dos Goitacazes, de onde nunca mais saiu. Lá também instalando uma alfaiataria, que funcionava na sala da frente para a rua. Foi no fim da década de 40, ainda em Santo Amaro, que Valdir começou a escrever. A essa altura, sem possuir meios de tornar o texto datilografado, contava com a ajuda do amigo Gilberto Quintanilha, que, com máquina do cartório do seu Vevelho, ele, com toda a boa vontade, dava a necessária feição à embrionária produção. Valdir recordava com carinho
do encontro que teve com Gastão Machado, acompanhado pelo tio José Prisco, numa das mesas do Café Lorde, localizado na 13 de maio, hoje Boulevard Francisco de Paula Carneiro. Na ocasião, Waldir foi convidado por Gastão para passar a frequentar a sala do Diário Oficial no edifício Trianon, onde o encontro de intelectuais era constante e as tertúlias literárias valiam por verdadeiras aulas para principiantes nas letras. Foi Aguinaldo Rocha, locutor da Rádio Cultura, o responsável por lançar Waldir no rádio. Em 1948, foi responsável por lançar naquela rádio o Jornal de Ontem, quadro cômico escrito por Waldir e que passou a figurar como parte do programa Hora do Café. Engraçado que ele fazia coisas do tipo que eu achava muita graça, escrevia um personagem lá chamado Doutor Mata a Machado. Doutor Mata a Machado. Ora, que coisa, né? E era um sucesso esse personagem que ele criou, Doutor Mata a Machado. Na Rádio Cultura, além do Jornal de Ontem e do Dr. Mata A. Machado, Waldir criou Escola de Catete, A Casa do Tomás, Alegria na Onda, Hotel da Fusarca, Futebol em Família e O Noivado da Esperança, entre outros. Waldir trabalhou ainda na Rádio Jornal Fluminense, propriedade de Alair Ferreira, onde atuou como redator e gerente, e na Rádio Difusora criou o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Ele era um homem do trabalho, um homem que a vida toda trabalhou, né, desde cedo, e sempre teve essa pegada cultural, essa pegada artística, né, que sempre o marcou, né, desde a década de 40, quando ele escrevia as suas novelas, né, as suas atuações na nossa rádio, na rádio da nossa cidade. De um fato contado pela sogra Dona Mocinha, Waldir produziu uma mini-novela experimental cujo título era Uma Página da Vida, recebendo para tal o incentivo do Dr. Mário Ferraz, grande responsável pela Rádio Cultura. Iniciava-se, assim, a vivência de Waldir no mundo das radionovelas. Sua primeira novela histórica foi escrita para celebrar o centenário do nascimento do campista José do Patrocínio. Surgia assim a Epopeia de Patrocínio, em 1953. O trabalho foi ao ar e teve seu último capítulo exibido em cena aberta, no auditório da Rádio Cultura, no dia exato do centenário, 9 de outubro. Waldir escreveu ainda sobre personagens históricos de Campos, como Saldanha da Gama, Nilo Peçanha, Benta Pereira, entre outros. Eu costumo repetir, deixando de lado o falso bairrismo, o seguinte: nós, campistas, não temos culpa de termos uma história para contar. Também costumo interpretar palavras do grande presidente Vargas, nem sempre bem entendidas, quando aqui disse certa vez que Campos é o espelho do Brasil. Foi quando José Alves de Azevedo, mais uma vez, assumiu a prefeitura em 1959, que Waldir recebeu a chance de ser auxiliar e depois tesoureiro-geral da prefeitura de Campos dos Goytacazes. Waldir nunca deixou de querer aprender. Quando a filha Zaunir passou para um concurso de professora, indo dar aulas em Mata da Cruz, Waldir aproveitava do tempo em que ficava esperando pela filha para aprender ainda mais. Eu cursei a faculdade e, ao mesmo tempo, passei no concurso do Estado como professora. E o local que eu escolhi, né, que na época era longe, eu teria que morar nesse local. E então, papai, que tinha um carro gastava muito combustível, era um Mercury, e aí ele foi e comprou um Fusca para poder me levar. Ele me levava para dar aula, esperava eu trabalhar, porque eu teria que voltar a tempo de ainda fazer a faculdade.
Aí um dia eu falei, papai, por que o senhor também não faz a faculdade? Já que o senhor gosta tanto de estudar, de ler, como vocês sabem, autodidata, ele não teve o prosseguimento. Então o senhor faz um artigo 99, que na época chamava-se artigo 99, que é o CJ hoje em dia, né? E aí eu incentivei, ele foi e comprou nas bancas de revista uns livretos que vinham semanalmente, se não me engano, de todas as disciplinas. E ele foi fazendo aos poucos esse tal artigo 99, que era só estudar em casa e ir lá fazer a prova. Foi assim que ele concluiu o ginásio, equivalente ao ensino médio dos dias de hoje, pelo método ginasial intensivo, da editora Abril, e depois pelo programa Região Escolar, com livros fornecidos por uma escola por correspondência de São Paulo. Logo depois, ingressou na Faculdade de Direito de Campos, concluindo o curso em 1978. Valdir foi membro da Academia Pedralva de Letras e Artes, do Instituto Campista de Literatura, da Academia Fluminense de Letras, com sede em Niterói, da Academia Campista de Letras, da União Brasileira de Trovadores, da Academia Pan-Americana de Letras e Artes, do Instituto Histórico de Campos dos Goytacazes, do Cenáculo Fluminense de História e Letras, também em Niterói, e do Conselho Municipal de Cultura de Campos. Inspirado sobre a vida na Baixada, Valdir dedicou seu tempo a registrar as pessoas, os hábitos e costumes característicos da vida no interior. Do esforço, concluiu o trabalho intitulado Na Terra dos Heréus, que, no entanto, só foi lançado em 1987, justamente na festa de Santo Amaro. Um menino, nascido aqui, da Baixada Campista, e que ousou, já naquele tempo, há muitos e muitos anos, procurar viver um sonho, não é? E ele afrontou mesmo o mundo, digamos, que ele vivia, que era um pequeno mundo, e alçou voos. Ele foi reconhecido, ele visitou grandes nomes da literatura nacional mesmo, o Mário Quintana, ele foi conhecê-lo pessoalmente. Ele tinha conversa para qualquer um desses catedráticos, que ele também se incluía, era um deles. As duas maiores obras do Valdir, que realmente são Campos Depois de Centenário, as efemérides, e Gente que é Nome de Rua, que é as biografias do nosso vulto. Mas também a gente não pode esquecer que a Roda dos Expostos, ela marca um episódio muito emblemático na nossa cidade, E também aquele livro dele que é O Escravo Cirurgião. O Escravo Cirurgião, eu tive uma certa vez a oportunidade de mandar aquele livro dele para a professora Mary Del Priore. E ela ficou encantada com aquela história. Ela que trabalha com essa questão do romance histórico, quando ela leu o livrinho de Valdir, ela falou, que narrativa interessante. Eu falei, isso aí, é o nosso Valdir Pinto de Carvalho aqui, que transformou em um romance, um fato histórico aqui na nossa cidade. O Valdir Pinto de Carvalho, ele se torna um intelectual, mas ele era um intelectual com uma origem, vamos dizer assim, uma origem popular, E isso, a Pedralva, ela tem uma característica interessante como academia. Ela é uma academia muito focada na literatura, e em manifestações artísticas. Por isso que ela é uma Academia Pedralva Letras e Artes. O Valdir entendia isso muito bem e ele trouxe para a Academia Pedralva aquele toque da intelectualidade, mas sem ser aquela intelectualidade soberba. Ele era um homem humilde, inteligente, altamente capacitado, produzia textos lindíssimos, com altíssima sensibilidade, mas ele nunca foi uma pessoa arrogante. Ele compreendia a necessidade de valorizar a arte. E o nome do Valdir, assim, foi um contato muito importante para mim, porque eu comecei a ver na literatura do Valdir, nas narrativas do Valdir, principalmente na obra Se Não Me Trai a Memória, contatos também da minha vivência, porque eu sou da Baixada Campista. Eu sou campista, morei a vida toda em Baixa Grande. E quando eu comecei a ler aquelas crônicas e comecei a perceber a presença dos sujeitos da cidade, da Baixada Campista, a festa de Santo Amaro sendo representada,
para mim foi um marco muito importante para a minha formação. Suas obras refletem o desejo de Valdir de sempre falar da sua terra. Segundo ele próprio, jamais precisou sair de Campos para ser lido e apreciado localmente. Seu legado, porém, foi além. Em 2010, a história de Valdir se uniu à do Arquivo Público Municipal. O escritor foi homenageado emprestando seu nome à instituição. Eu acho que não é qualquer arquivo que consegue receber tão bem o nome de alguém. No nosso caso, a importância do arquivo levar o nome do Valdir Pinto de Carvalho revela algumas coisas muito importantes para a gente, para toda a gestão aqui do arquivo. Primeiro é pensar que o arquivo está recebendo o nome de um filho da Baixada. O arquivo está localizado na estrada que liga Goitacazes a Tocos, na Baixada Campista, e recebe justamente o nome de um filho ilustre da Baixada Campista, de Santo Amaro, mas alguém que tão bem vendia Campos, vivenciava Campos. Valdir tinha Campos como, apesar dos seus problemas, o melhor lugar para se viver. Ele falava de Campos com orgulho. Então, ter o nome de Valdir no arquivo é saber que a gente está dando protagonismo a alguém que vivia a cidade em todas as suas potencialidades. Além da presença do acervo do Valdir aqui no arquivo, que foi doado em vida por ele, no ano de 2017, as filhas do Valdir doaram também para o arquivo uma outra parte do acervo, com fotografias, objetos tridimensionais, premiações que ele recebeu. E esse material passou a integrar uma área de exposição permanente dedicada ao Valdir de Carvalho, que fica na entrada do arquivo e que acaba servindo como um abraço aos pesquisadores, aos visitantes que chegam e já chegam conhecendo a história de Valdir, a história da produção literária de Valdir aqui no arquivo. A gente acredita que com esse documentário o arquivo está conseguindo cumprir uma função muito nobre, que é justamente dar visibilidade ao Valdir, que as novas gerações possam conhecer Valdir Pinto de Carvalho. A gente quer que o Valdir vá para as academias, que ele seja pesquisado nas academias, mas a gente deseja também que o Valdir seja conhecido, seja vivido e experimentado nas suas obras pelo cidadão, pelas crianças, pelos adolescentes. Então esse documentário é uma homenagem ao centenário de Valdir Pinto de Carvalho, mas é também com uma forte intenção que a gente tem de fazer com que Valdir seja, como Larissa falou, carinhosamente abraçado pela cidade no seu centenário. Nosso cartão de visitas é isso, dizer que o arquivo é um arquivo público municipal Valdir Pinto de Carvalho.